Nós temos aqui, ó, 70% do todo do tributo brasileiro é arrecadado, pela União. 26 pelos estados e 4 pelos municípios. Esse é o grande problema. Eu pergunto, onde é que a vida acontece? Nós percorremos o estado pela FACISC, todas as regionais... E volta em forma de fundo de participação dos estados e do município. Volta parte e aí a gente tem uma conta de 63... O que é arrecadado naquela jurisdição volta para ali. Tenho ciência disso. Naquele estado também volta... retorna. Por isso que eu falei arrecadados e não destinados. Arrecadados 70, destinados em torno de 63. Bem claro esse Ficará 26 arrecadado, o destinado 28 mais ou menos. E 4 arrecadado para os municípios fica em torno de 11. Esse é o número que se tem oficialmente. Mas mesmo assim, 11% que se destina para o município. Onde é que a vida acontece? É em Brasília ou é aqui em Florianópolis, ou é lá em Blumenau, ou é lá em Chapecó, ou é lá em Joaçaba, em Joinville, em Lages? A vida acontece no município. E convenhamos, né? Todo esse montante que se arrecada, e 70%, facilita com que a centralização dessa dinheirama incorra em corrupção. E a gente passa governo e sai governo, entra... Nós precisamos quebrar paradigmas. Se nós não quebrarmos paradigmas, e aqui eu faço uma provocação, com todo respeito ao doutor Irã, que tenho de longa data, e ao doutor Klaus. Coloquei antes informalmente, mas nesse sentido. Eu, como funcionário público, o doutor Rudimar, como funcionário público, defendo a necessidade de você repensar o Estado, a forma de Estado. E a iniciativa privada muitas vezes não acredita nisso e não se engaja nisso. É preciso, não existe outro caminho, sob pena de nós estarmos fadados ao insucesso daqui a pouco, de não recebermos nem salário, nem aposentadoria e assim por diante. Isso eu gostaria de deixar essa provocação no sentido crítico. E levantar aqui, Renato, se o Estado fosse fazer hoje um perdão de dívida de R$10 mil, nós economizaríamos 80% dos processos em tramitação no Executivo Fiscal. O Estado hoje tem uma carteira de créditos de 7,7 bilhões, dos quais 5 bilhões em dívida ativa. Qual é o custo dessa cobrança? Né? A cobrança é muito difícil, porque quando chega na hora de executar, não existe mais bens para se executar e o Estado não recebe mais. Por isso, a Fazenda mudou o foco. Um dos nossos focos hoje é a fiscalização preventiva, chegar antes da sonegação acontecer. Nós trabalhamos com grupos especialistas setoriais e tem dado resultado. Tanto que a arrecadação de Santa Catarina em 2007 cresceu 14%, em 2008 17%, em função dessa mudança de foco. Não adianta mais acumular dívida. Se nós pudéssemos hoje compensar a nossa carteira de crédito de 7,7 bilhões com os 11 bilhões que o Estado deve, nós deixaríamos de pagar os 105 milhões que nós pagamos por mês de dívida. Como é que está hoje aquela história do Código do Contribuinte, hein? Está em vigor, plenamente, vigor e funcionando bem. Só me permita aqui o seguinte... É estadual, né? Para os senhores terem uma ideia, é muito difícil de governar um Estado. De toda a arrecadação sobra 4% para investimento e custeio. É muito pouco. Não, é muito difícil. Mas só uma dúvida agora, mas não tem o Código Nacional? O Código Tributário Nacional prevê normas gerais acerca da tributação e prevê as espécies do sistema, né, a partir da Constituição Federal. O Código de Defesa do Contribuinte é um código estadual que, em verdade, na minha leitura, ele redunda muitas das coisas que já são previstas no Código Tributário Nacional e detalha alguns mecanismos a mais de defesa do contribuinte. Por exemplo, na Fazenda Estadual, a defesa prévia. Não, mas é que tinha um nacional, que eu me lembro, que até foi criticado chamando de Código de Defesa do Sonegador. Mas eu... Essa história de que... Foi no sentido de propiciar a postergação. E até o aviso de que tal empresa seria investigada, não tinha um negócio assim? Isso era um dos pontos que se queria no código, mas foi retirado inicialmente. Era só que faltava, né? Sim. Não, mas os idealizadores do código, eles tinham boa intenção. E estou falando aqui como fiscal. Eles tinham boa intenção. Então, teve algumas coisas que de repente, poderiam ter sido diferentes, mas ele contribuiu para o melhor relacionamento físico-contribuinte. Eu defendo essa melhoria do relacionamento. Mas para daqui a pouco, até eu gostaria da opinião do senhor. Como é que funciona hoje o Conselho Estadual do Contribuinte na Secretaria Estadual da Fazenda? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, depois do intervalo, o senhor explica para o nosso telespectador. Intervalo e até já.